Bom, a empresa tem atividades suspensas após deslizamento de mina em Carmo da Cachoeira, na região centro-oeste de Minas. Casas e um galpão foram atingidos. Dezenas de moradores estão abrigados em hotéis ou moradias provisórias. A mina pertence à Jaguar Mining, que informou, Eduardo, que tomou as devidas providências, oficiando os órgãos fiscalizadores e regulatórios. Nova preocupação com barragem, com mina aqui em Minas Gerais? Bom dia para você. Bom dia a todos. Está que às vezes a gente tem vontade de falar, vou parar, porque puxa, nada melhora. Mas se você olhar ao redor, o tal do copo pela metade, tem sempre algo a festejar e a animar. Veja você, 2 exemplos que eu escutei hoje. Hoje eu liguei o rádio no Jornal da Itatiaia e escutei 2 coisas que eu falei assim, gente, vale a pena não parar de falar. Entrou a notícia de que a Assembleia vai aprovar e o Zema seguramente vai sancionar projeto que transfere o IPVA para fevereiro. Gustavo, você é minha testemunha, tem 30 anos que eu falo disso aqui. Exatamente. Mas o governo divino não pode fazer porque parte do dinheiro é para as prefeituras. Mas as prefeituras, a maioria delas já cobram o IPTU em janeiro. É só fazer, é só se preparar. Então, o que nós batemos, o Alencar, que não é bobo, nada, discutiu, fez um projeto e vai aprovar. Aí vamos para essa questão da mineração, que nós ficamos batendo aqui 30 anos. A mineração é importante, mas do jeito que está sendo feita, não pode, tem muita irresponsabilidade. Quem devia fiscalizar não fiscaliza. Os órgãos de fiscalização, que era o DNPM, agora é a Associação de Fiscalização Nacional de Mineração. Mentira, algo de mentira. Aí falando, aí aconteceu. Veja você que peritos contratados pela própria Vale acabam de dizer que as 2 principais causas da tragédia de Brumadinho foram liquefação e colocação da montagem. O que quer dizer? Liquefação é um processo em que você junta água e rejeito e a água vai prevalecendo. Um dia, filho. Água mole, pedra de um dia, e a montante, ou seja, em cima e de baixo fizeram um restaurante. Um negócio que não é só irresponsável, não é criminoso. Aí a gente chega nesta barragem do fim de semana. Por que eu fico feliz? Eustáquio, fizemos 3 anos de debates. Fomos lá, viemos cá, discursos e discussões aqui nos corredores da rádio. Aí um colega nosso, o João Vitor Xavier, que hoje é o vice-presidente da empresa, mas à época era um repórter da rádio e um deputado estadual, chamou Defesa Civil, Secretaria de Estado e de Municípios de Meio Ambiente, ambientalistas, Ministério Público e construiu um projeto que ficou conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. Olha para você ver que beleza. A pressão da sociedade transformada em lei resultou em uma tragédia a menos. Porque esse deslizamento foi de um negócio que eles chamam de pilha de codisposição. Ou seja, foi um deslizamento de material seco, que ainda assim obrigou a saída de 134 pessoas. A pergunta que deixo no ar para você e para o ouvinte da Itatiaia é o seguinte: e se fosse mais uma barragem de rejeito de água e lama? Era mais uma catástrofe em Minas Gerais, não é isso, William Travassos? Bom dia. Bom dia, turma, os ouvintes da Itatiaia, o Eustáquio, a bancada. Então, Minas Gerais tem, por excelência, essa paisagem incrível, as grandes montanhas, né? E eu tenho observado, como, por exemplo, quando eu for para Itabirito, para fazer uma estradinha de terra, né, andando 30 quilômetros até Rio acima, e eu tenho observado em outros pontos, né, o surgimento de montanhas. Esse tipo de empilhamento de resíduo, porque você vai empilhando, então são montanhas de 100 metros de altitude, de 200, depois você joga uma vegetação ali em cima, faz algum tipo de trabalho. Eu me questiono muito como isso está sendo feito, porque nós estamos mudando a topografia de Minas Gerais, criando montanhas. Então as nossas montanhas estão dando filhos. E aí eu fico me questionando em relação à postura dessas mineradoras. É claro, você tem um rejeito, eu tenho que dar um jeito nesse, seja através da barragem ou do empilhamento. Acredito que o empilhamento pode ser uma alternativa, sim, com menos risco, porém, como isso está sendo feito? De que forma que nós estamos lidando com esse tipo de coisa? Porque a gente não consegue fiscalizar, né, no local, porque você tem todas as dificuldades, você está numa área privada, e os órgãos competentes por essa fiscalização, o Eduardo já quicou a bola, tem a sua limitação. E talvez eles não estejam atuando com a máxima força necessária para evitar qualquer tipo de acidente. Então, quando vem uma situação dessa, onde eu vejo, estão 30, 40 famílias apavoradas, tendo que deixar as suas casas, acionando Defesa Civil,
a população em alerta, eu vou ter que levantar essa bola aqui e falar o seguinte: ok, gente, quantas montanhas novas nós temos agora em Minas Gerais que estão com esse modelo, né, de empilhamento de resíduo? Porque isso precisa ser levantado. A gente tem um mapa hoje, né, da topografia nova de Minas Gerais e o risco que as pessoas que estão enfrentando quando moram ali embaixo, porque você nem sabe, você compra uma casa e você nem sabe que aquilo é uma montanha de rejeito. Então, Edu, imagine o que é você mora 30, 40 anos no lugar e ter que sair às pressas mais uma vez, gente. Isso é uma vergonha. Tudo bem, é a riqueza, é o minério, mas os senhores acreditam que isso está seguro? Você tem essa segurança? E me assusta muito quando eu ando por Minas Gerais e eu vejo placa de minerador dizendo rota de fuga, rota de fuga. É desesperador isso. Até quando nós vamos conviver? Porque uma hora, o Eduardo já falou isso, as mineradoras vão acabar. E o que elas vão deixar pra gente? Montanhas de resíduo, buracos no meio da terra, cidades destruídas. Ok. Guardadas as devidas proporções da comparação, que você está falando em rota de fuga, placa daqui, placa dali, é o que acontece em Belo Horizonte. Você está andando na cidade, tá cheio de placa, fala assim, não entra aqui porque aqui é que tem risco de alagamento. Não entra naquela avenida porque tem risco de alagamento. Mas vamos resolver esse problema. O pior então, não é placa, é o cara botar uma faixa. Não estacione o seu carro aqui. Eu estou assinando um atestado de incompetência de que eu não consigo resolver o problema do alagamento. E quando eu coloco área de risco, isso é assustador. Você imagina você ter que passar todo dia numa estrada onde tem uma placa e você sabe que a qualquer momento você pode ser arrebatado ali por uma onda. Ô, Rita Mundim, vamos enxergar pelo copo meio cheio de que a tragédia poderia ser uma tragédia, algo pior do que aconteceu, ou o copo meio vazio? Não, ainda temos muitos problemas com mineração em Minas Gerais. Bom dia, mais uma vez. Olha, Eustáquio, não chegou a ser uma tragédia, mas é uma tristeza, né? Então, o que a gente tem que pensar sempre? Nós temos que melhorar e melhorar muito, mas eu acho que falta fiscalização. Então, não adianta você ter os órgãos competentes se eles não atuam na prática. E a mineração em Minas tem sim um caminho longo para melhorar, para a gente chegar na sustentabilidade. Não podemos dizer ainda que temos uma mineração sustentável. Já melhoramos, mas com uma dor muito grande, com tragédias, né? E eu acho que a fiscalização deveria apertar o cerco. Ô, Edilene Lopes, e para você, ainda vivemos em apreensão em Minas Gerais por causa das atividades das mineradoras em relação principalmente às barragens? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Eustáquio, aos nossos ouvintes, aos debatedores. Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive com a chegada do período chuvoso, eu acho que esse risco aumenta muito. Nós temos barragens em diversas situações em Minas Gerais, as que já usam empilhamento a seco, previsão da legislação depois do rompimento das barragens em Minas Gerais, que foram os maiores desastres envolvendo barragem de minério e de ferro no mundo. Nós temos aquelas que estão em descomissionamento, ou seja, que estão sendo esvaziadas, e nós ainda temos barragens na situação antiga, por mais que ainda não estejam funcionando a maior parte delas. Então, acho que é uma preocupação, sim, agora com o período chuvoso, e eu acho que tem uma outra questão que ela precisa ser discutida. Hoje há uma fiscalização por parte do poder público, mas a mineração, ela passa por uma autofiscalização, ou seja, a própria mineradora que faz os laudos, diz se está tudo correto ou não, contrata uma empresa para fazer, e aí os órgãos de fiscalização vão lá e conferem a documentação, ou seja, na maior parte das vezes, essa fiscalização ela é feita pela própria empresa. É possível confiar, depois do que aconteceu em Minas Gerais, com os principais desastres que ocorreram no mundo, um em Brumadinho e outro em Mariana, ambos envolvendo a mineradora Vale? O voto de confiança que as mineradoras têm no Brasil e têm em Minas Gerais é o voto de confiança que eu queria ter na vida, porque depois desses desastres, continuar confiando em uma autofiscalização é algo que pode ser muito arriscado. Minas Gerais não está fora de nenhum risco de desastre na minha avaliação. Não quero mais uma vez ser surpreendida, Eustáquio, como eu fui depois de ter feito a cobertura em Mariana, uma das coberturas mais duras da minha vida, escutar que rompeu uma segunda barragem e não acreditar no que eu estava ouvindo. Eu acho que a gente está livre? Não, eu acho que não. A legislação melhorou muito, a duras penas, como disse Rita Mundim, depois de grandes desastres. Foi um aprimoramento da legislação, mas não acredito que a gente esteja livre de novas tragédias e não acredito que a segurança de barragens seja tratada hoje com a seriedade que ela merece depois dos trágicos
trágicos momentos que vivemos em Minas Gerais e no Brasil e que nós viramos notícia internacional por conta disso. Queria fazer uma provocação a você, do Edu, né, antigão, acompanha ele. Não é isso. Não. Edu, como é que é? Sabe por quê? Não, é tranquilo. Edu, como é que é o lobby dessas empresas, dessas mineradoras no estado de Minas Gerais, hein? Ô, amigo, todo mundo quando vai candidatar precisa de dinheiro. O dinheiro está lá, mas é muito. E como não tem almoço de graça, tá explicado? Não é só isso também não. Não é só que o cara fica comprometido de ajudar. Ele fica comprometido também de ocupar todos os espaços de fiscalização, entre aspas, com amigos do rei. Só confirmando aqui, gente, não é Carmo da Cachoeira, não é Conceição do Pará. De onde que eu tirei? Na hora Carmo da Cachoeira. Na hora que eu quis consertar, parecia um jovem repórter num certo âncora. Vou deixar isso mais pra frente. Eduardo, você é um mestre de todos nós. Agora sim. Carta branca com todo mundo. Enquanto aqui. um provoca, o outro enche a bola. Conceição do Pará, não tem nada de Carmo da Cachoeira, viu? E a Ellen tá mandando recado Ó, lá. a gente tá mandando um repórter lá, tá? Tô pedindo um repórter para ir até lá. Vai entrar no Itatiaia agora, chamar a Defesa Civil, vamos chamar todo mundo e vamos mexer nesse vespeiro. E vamos ver o que acontece.